Oi para você que está me assistindo, meu nome é Amanda Oliveira, criadora desse canal e de algumas outras redes aí pela internet. Vim compartilhar com vocês os conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu fiz 18 anos, tá? Hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, eu estou fazendo 23 anos. E aí bateu essa, né, de o tempo tá passando, os conselhos que eu gostaria de ter recebido, coisas que eu percebo hoje que se eu soubesse lá atrás eu teria feito diferente. Então, vim compartilhar aí conforme as minhas experiências o que eu acho que qualquer pessoa que está fazendo 18 anos deveria saber. Então, bora começar logo, né, esses conselhos para o vídeo não ficar muito longo, né? E o primeiro conselho é: estude matemática financeira, finanças pessoais. Isso é extremamente importante, gente. Eu não aprendi isso na escola, não aprendi isso em cursinhos de internet. Eu fui começar a saber o que é quando eu entrei na ETEC, tá? Que lá eles, de certa forma, preparam a gente também para essa coisa de matemática financeira. Lá atrás tivessem ensinado, né, a diferença de um perfil poupador para um perfil investidor, como investir, onde investir. Talvez muitas pessoas teriam assim uma vida totalmente diferente. Se a gente fosse ensinado a perceber, né, os golpes aí que ocorrem por conta de dinheiro, né? Muitas pessoas hoje teriam uma vida diferente. Então, assim, estude o máximo que você puder sobre matemática financeira, para que quando você tenha, né, ou tiver lá os seus 30, 40 anos, você tenha uma vida estabilizada, uma vida financeira boa, para que você mantenha um padrão bom de vida e não passe nenhuma necessidade. Eu fui aprender um pouco depois da escola, né? Como eu disse, quando eu entrei na ETEC. E eu já achava que eu estava aprendendo muito tarde, sabe? Que eu já deveria saber disso muito antes. Mas se você está ouvindo isso só agora, que você já é maior de 18 anos, não tem problema. Apenas comece, tá? E comece da maneira certa, procurando conhecimento para que você haja, tome decisões da maneira mais assertiva possível, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de ter aprendido na escola, ou pelo menos aos 18 anos, é sobre empreendedorismo. Eu, pelo menos, cresci e vi que muitos amigos e amigas cresceram ouvindo a mesma coisa, que a gente tinha que estudar para ter um bom emprego, porque só através do emprego a gente poderia ter uma renda financeira boa para poder talvez fazer uma viagem aí uma vez por ano. Mas se você empreende, você pode ter uma vida muito melhor. Não é à toa que existem lojas e negócios por aí, porque alguém teve a ousadia, né, a coragem de empreender. E você vai ver que essas pessoas possuem assim uma vida, uma renda financeira bem melhor do que os seus próprios funcionários. Então, assim, quando você começa a entender sobre empreendedorismo, você desenvolve um olhar da qual você consegue olhar algumas coisas e pensar: eu posso resolver esse problema e remunerar, né, a solução desse problema. Então a gente começa a ter um olhar de onde a gente pode empreender para conseguir dinheiro. É algo assim que se as pessoas soubessem ou crescessem ouvindo isso, talvez elas não teriam medo de abrir um negócio. Porque hoje você falar para uma pessoa, abra um negócio, ela já começa a achar que é difícil, que é muita coisa, que ela não consegue, que ela não dá conta. Mas por quê? Porque a gente cresce ouvindo que isso é ruim, né? Sendo que na verdade não é. Só basta não ser uma pessoa preguiçosa. Queria sim ter ouvido isso lá nos meus 18 anos. Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente faz 18 anos, que para mim deveria ser uma lei obrigatória, fez 18 anos, vai passar por uma consulta psicológica, algum acompanhamento. Por quê? Muitas pessoas crescem hoje em dia em ambientes ou com pessoas ou em relacionamentos tóxicos e acabam se tornando pessoas um pouco complicadas ou ruins ou tóxicas ou abusivas e
Se a gente trata isso lá com 18 anos, é muito provável que essa pessoa depois consiga ter uma vida, de certa forma, mais feliz. Hoje, assim, tanto quanto formada na área da saúde, né, quanto por experiências próprias, eu vejo que se você não tem autoconhecimento sobre si e também não percebe, né, as crenças negativas que foram impostas em você, você não percebe como é o relacionamento seu com outras pessoas ao redor, se você não percebe, não tem um olhar de parar e observar as coisas, a gente faz umas coisas assim que não há necessidade, que são problemáticas para nós, para quem está ao nosso redor, que não nos fará crescer, sabe? Que não nos tornará pessoas prósperas. Então, eu acho assim importante fazer um acompanhamento só para ver como é que tá a saúde mental também, tá bom? Para que a gente consiga aí desenvolver, né, os nossos próximos anos de vida de uma maneira muito mais leve, mais positiva, mais feliz, mais tranquila, tá bem? E muito mais saudável também. Uma coisa que eu tô vendo muito acontecer e às vezes me preocupa um pouco é que muitas pessoas não estão indo atrás de emprego. Então, se você fez 18 anos, procura trabalhar. Por quê? A gente está passando por uma nova revolução no mercado de trabalho, tá? Que eles falam, né, a revolução 4.0. E aí, hoje em dia, a maioria dos empregos, eles procuram pessoas com experiência. E você só vai ter experiência para futuras oportunidades se você começar agora, tá? Então, tente começar a trabalhar agora. Não deixa para depois, quando você fizer 20 anos, só porque você tem alguém que possa te sustentar ou pagar as coisas para você. Desenvolva a sua independência o quanto antes, tá bom? Até porque para depois escolhas profissionais, com certeza os contratantes vão escolher quem tiver mais tempo de experiência. E você só vai ter mais tempo de experiência se começar a ter a experiência o quanto antes. Então não deixa para depois. Comece a trabalhar. E falando em trabalho, outra dica que eu gostaria de ter aprendido lá atrás é começar a pagar a sua aposentadoria, sua contribuição para a aposentadoria. Muitas pessoas não sabem, mas a partir dos 16 anos você já pode pagar a parte, você não precisa estar contratado, tá? Então, se você tem aí algum tipo de fonte de renda que você consegue pagar aí por mês por fora, procura um banco, tá? Se eu não me engano, da Caixa. E procure saber melhor quais são os critérios, mas se eu não me engano, acho que é a idade, 16 anos, aí você consegue já ir pagando. Aí quando você for contratado em uma empresa, essa empresa continua. Muito melhor do que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, tá? Só que eu só fui ter um contrato registrado que tivesse, né, esse benefício aos 20 anos. Então, olha quanto tempo eu perdi que eu poderia, né, ter começado a pagar para me ajudar lá na frente, no futuro, a se aposentar mais cedo. Então, muitas pessoas não sabem, isso também não é divulgado. Você não vê isso na escola, você não vê nos cursos, você não vê em lugar nenhum. Então, é importante que a gente, assim, tente pensar, quando faz 18 anos, a longo prazo. O que agora você pode fazer para que lá no seu futuro a longo prazo possa estar o mais confortável e seguro possível. Corre atrás também para que você consiga se aposentar o quanto antes, tá? Outra coisa muito importante é tenha paciência com as pessoas, tá? Principalmente quem for seus responsáveis. Por quê? Cada geração, ela está nascendo com uma mentalidade diferente. E o que acontece hoje muito são essas divergências, tá? De pensamentos e de atitudes por serem de gerações diferentes. Então, você vai ver que, às vezes, uma coisa era realizada de tal maneira há 40 anos atrás e hoje já não é mais daquela forma. Só que as pessoas que cresceram naquele tempo, elas querem manter daquele jeito, porque foi isso que foi ensinado para elas, é isso que elas sabem passar adiante. Não é todo mundo que gosta, que quer, que pretende acompanhar a evolução do tempo.
Então, sim, pode acontecer de ter essas divergências de pensamento e o máximo que a gente pode fazer é tentar chegar no equilíbrio e não discutir, não perder a paciência. O meu conselho é: entenda, mas evite, tá? Evite discussões e palavras, dizer palavras desnecessárias que vá complicar depois o seu convívio, porque é isso que acontece. Elas são de gerações diferentes, pensamentos diferentes, elas querem e agem de uma forma diferente do que a nossa hoje em dia, tá? Então, tenta ser compreensivo, tá? E também aprenda melhor a escolher quais são as batalhas que devem ser guerreadas. Nem todas valem a pena, algumas sim e outras não. Então, outra coisa que teria me ajudado muito lá atrás é: procure ter inteligência emocional, inteligência mental, melhor digerir e administrar os seus sentimentos. Isso ajuda muito até no mercado de trabalho, tá, gente? Hoje em dia as pessoas querem, os contratantes querem pessoas que tenham, né, habilidades comportamentais, emocionais e mentais controladas e desenvolvidas. Então isso é muito importante para que na hora que chegar os conflitos, tá, a gente saiba como melhor resolver, tá bem? A gente cresce ouvindo, né, que a gente tem que cuidar da alimentação, da saúde, né? Mas lá atrás, com 18 anos, se alguém tivesse me contado que eu teria o que eu tenho hoje em dia de problema de saúde, talvez, né, eu teria tomado vergonha na cara muito antes e começado assim a comer de forma mais saudável, a ter iniciado a academia antes, a ter procurado um exercício físico aí para praticar diariamente, tá? Então isso é muito importante, tá? Dormir bem também, pelo menos 8 horas, é muito importante para que a gente possa envelhecer com saúde. Então, assim, quanto mais você cuidar da sua saúde, menos tempo em um hospital ou tomando remédio você vai passar. E isso não é uma frase de efeito minha, não, tá? Muitos estudos comprovam isso. Então, assim, como você quer passar o seu futuro? Você quer passar com problemas de, né, locomoção, problemas na perna, problemas ósseos? Ou você quer passar com saúde, independente, podendo ir e vir, andando sozinho, fazendo as coisas sozinho? Porque são as suas escolhas de hoje que vão dar, né, esses tipos de reflexo no futuro. Então, quais são as suas escolhas hoje, né, diante do futuro que você quer ter? Eu quero ser uma pessoa saudável e independente. Então, cuide da sua alimentação, do seu sono, do seu corpo, do seu mental, do seu psicológico, do seu emocional. A saúde é muito importante para que a gente possa correr atrás de todo o resto. Por enquanto, são essas as principais dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu fiz 18 anos. Então, se você tem aí menos de 18 anos ou tem 18 anos, 19 anos, aproveita essas dicas e corre atrás. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários quais outras sugestões você acha que a gente deveria, né, ouvir de conselho quando faz 18 anos. Isso vai ajudar demais muita gente. Quem sabe você dá um conselho que sirva até pra mim, não é mesmo? Então, gente, gostou desse vídeo? Deixa um like para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Por aqui tem muita coisa, tá? Rola bastante vídeo, vídeos de diversos assuntos. Aqui nunca é tedioso. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bem? Pode me seguir também nas redes sociais, tanto nas contas do By Amanda Oliveira, quanto no Foco Vestibulinho ETEC, quanto no Eu Amanda Oliveira. Aceito todo mundo por lá, tá bom? Então um beijo e até mais. Tchau!